Oi, tudo bem? Tô aqui ao vivo para responder uma pergunta que fizeram para mim sobre o que é mais sustentável. Se é a latinha ou a garrafa retornável. Como essa vai ser uma longa resposta, eu decidi fazer isso ao vivo, porque daí depois vai ter como postar toda a resposta. Para isso a gente precisa fazer uma reflexão, né? Bem grande, porque não é uma resposta tão óbvia assim. A primeira coisa que a gente vai fazer é entender sobre a latinha. Da onde vem a latinha e por que a gente acha que ela é uma opção super eco. A gente acha que ela é uma opção super eco porque no Brasil a gente tem um alto índice de coleta. A gente chega a recolher no Brasil de 99% a 100% das latas geradas para reciclagem. E isso faz com que as pessoas achem que essa seja uma boa opção. Mas se a gente for parar para pensar de onde vem essa latinha, a gente vai se dar conta que para a gente ter uma latinha, a gente está botando dinamite numa montanha, explodindo uma montanha e daí sim fazendo através da mineração, vem o ferro, o alumínio, o metal que a gente precisa e daí a gente faz a latinha. Mesmo que a gente recicle quase 100% das latinhas geradas no Brasil, a gente não tem balanço de massa. O que é balanço de massa? A gente, cada vez que recicla o alumínio, perde pelo menos 30%. Então a gente tem que colocar lá matéria-prima nova. E a gente usa mais alumínio do que a gente tinha no mês anterior. Então, com isso, a gente acaba sempre tendo que extrair alumínio novo para fazer as latinhas. Dito isso, a gente daí vai agora pensar um pouquinho sobre o vidro. O vidro, e qual é o problema? Alguns locais, como no Rio Grande do Sul, onde eu moro, Porto Alegre, não tem um bom reciclador de vidro. E daí o que acontece? As pessoas têm muita dificuldade de fazer o encaminhamento de resíduo. Como os catadores pegam as latinhas, a tendência é imaginar que as latinhas são uma melhor opção ambiental, porque a gente recicla. E daí as pessoas estão te convencendo de que reciclar é bom. Mas não. Reciclar, vamos começar por aí. Reciclar é uma remediação de um dano já causado. Ou seja, eu causei um problema, a remediação desse problema chamado lixo vai ser a reciclagem. Então, como a gente tem um alto índice de reciclagem, parece que as latinhas são uma boa opção de mercado. Só que dessa matéria-prima a gente está lá explodindo montanhas para fazer esse trocinho aí. Enquanto o vidro, o vidro, por ele ser pesado e ele demandar uma usina que fica operando 24 horas, dia e noite, quem é o empresário que tem uma empresa que funcione 24 horas? Bom, o reciclador de vidro tem que fazer isso. Então, o que acontece? Esse cara, que é o reciclador de vidro, ele não tem em todos os estados do Brasil. Então, no Rio Grande do Sul, a gente tem um baixo índice de coleta de vidros. Isso significa que o nosso problema está pertinho, porque quando tu vê lá, o catador não pega, porque para ele não tem valor comercial, e a gente pensa, tô gerando um lixo que não tem uma boa destinação, enquanto a latinha tem uma boa destinação. Mas, se a gente for pensar, a diferença entre um e o outro é a que distância da gente está o problema. No caso do vidro, o problema está perto, porque eu gerei um vidro que o reciclador não pegou e daí eu fico olhando aquele meu problema pertinho de casa, porque ninguém tira aquele vidro dali, ou ele não tem valor comercial, tem dificuldade de captação, as cooperativas talvez não tenham um bom resultado com isso, etc, etc, que é a cadeia reversa toda esmagando esse sistema. Então, mas se a gente for colocar ele, sei lá, dispor inadequadamente o vidro, vamos supor que a gente deixe ele no meio de um terreno baldio, o vidro ele é feito de areia, basicamente, e ele é um inerte. O que significa que ele é um inerte? Quando a gente deixa uma latinha em cima de um terreno de areia, ela vai oxidando, vai fazendo o líquido, né? Vai enferrujando, vai derretendo e vai tendo um impacto. Quando a gente está falando do vidro, o vidro não faz isso. O vidro ele não solta coisinhas ao longo do tempo. Ele vai demorar 1 milhão de anos para se decompor. Mas ao final do processo, ele não vai ter poluído nada e ele volta a ser areia. No caso da latinha, além de ele contaminar se ele não for parar num processo de reciclagem, a gente tem essa origem que é uma matéria-prima não renovável. Não renovável é tudo que não se refaz na natureza. Então, juntando toda essa equação entre matéria-prima, no caso do vidro feito basicamente de areia, no caso do metal feito de uma montanha explodida por uma dinamite que a gente minerou, que sobrou uma barragem como a de Brumadinho, e daí a gente faz uma latinha, mas tá, ela é reciclável. Nessa equação toda, o reciclável não está na conta. Mesmo que a gente não recicle o vidro, ele é uma melhor solução pelo ponto de vista de ecomaterial do que uma lata. Então, se a gente tiver que escolher entre uma garrafa não retornável e uma latinha, a garrafa não retornável é melhor do que a latinha.
Se a gente tiver o caso, né, que é o da pergunta, uma garrafa retornável, melhor ainda, porque daí ela vai ser lavada, ela vai ser reutilizada no processo, ela não precisa nem ser reciclada. Qual é a diferença entre reciclagem e reuso? No caso da latinha, a gente recicla. A gente vai derreter aquela latinha para fazer uma latinha nova. No caso do vidro, a gente vai lavar e vai reusar. Vai lavar através de todos os critérios de vigilância sanitária. Então, o reuso, hierarquicamente, é melhor do que a reciclagem. Então, mais uma razão para o vidro ser uma melhor opção. Então, espero ter respondido. Mandem mais perguntas. Acompanhe aí. A gente está cheio de conteúdo de valor sobre resíduos sólidos para você e para mim e para todo mundo que precisa. É isso aí.